Sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus Cristo. O tema hoje é: só Paulo recebeu a revelação do arrebatamento da igreja? Olha que tema importante. Esse tema foi uma pergunta, né? Muitos teólogos, escatólogos afirmam que a revelação do arrebatamento só foi dada por Paulo em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, verso 13 a 18. Mas será que só foi Paulo? Tudo bem, os teólogos dizem, mas será que só ele sabia? É verdade que na revelação progressiva, a palavra arrebatamento, que no grego é harpazo, tirar com força, é verdade que essa palavra só aparece ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 17. Isso é uma verdade. Todavia, o ensinamento do arrebatamento foi ensinado também por Jesus. E o texto que eu vou te mostrar vai lhe trazer essa prova bíblica coerente. Dentro do contexto, eu vou trabalhar, vou tirar dúvidas que eu sei que muitos têm, e eu peço que você acompanhe este vídeo até o final, porque vai lhe esclarecer sobre muitas coisas. A primeira questão é, não é só Paulo que sabia do arrebatamento. Haja vista que nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, todo-poderoso, presciente, onisciente, no sermão profético ele mesmo traz essa prova, e ele ensinava sobre o arrebatamento para os seus apóstolos e para os seus discípulos. Haja vista Mateus 24, a partir do verso de número 37. O texto diz: pois assim como nos dias anteriores aos dias do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estará no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Meus queridos, 2 pontos para você entender o que eu quero dizer com esse texto. A primeira questão é: os dias semelhantes ao dia de Noé. Como assim? Que semelhança é que Jesus está enfatizando? O verso 38 mostra. A semelhança é: comiam, bebiam e davam-se em casamento. A segunda semelhança dos dias em que o Senhor Jesus Cristo vai iniciar a sua vinda, olha aí, ele vai iniciar a sua vinda. Por quê? Porque a vinda de Jesus, ela se dará num período de 7 anos. Quantos anos, Rodrigo? 7 anos. A vinda de Jesus, teologicamente, interpretando a Bíblia, com base nos textos, ela se dá em 2 fases. A primeira fase, ele vem para recompensar a igreja no tribunal de Cristo. E para isso, é o arrebatamento da igreja. A segunda fase, ele vem com a igreja 7 anos depois do arrebatamento, ele pisa o pé nos Montes das Oliveiras, ele derrota o anticristo, o falso profeta, ele entra na batalha do Armagedon, ele destrói todas as nações que vinham contra a Israel, e ele vai estabelecer o reino milenar, o reino literal no milênio a partir de Israel, certo? Então, a vinda de Jesus, ela se dá em 2 fases. A primeira fase, arrebatamento da igreja. Agora, o que me chama a atenção é que o período do arrebatamento, queridos, no período em que a igreja for tomada, o aspecto tem que ser: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E trabalhavam. Como assim trabalhavam? Jesus não falou isso. O texto está dizendo: estarão 2 trabalhando, estarão 2 no campo, estarão no moinho, mas só um será levado e outro será deixado. Que aspecto é esse? Rodrigo, o que você está querendo dizer? Haja vista, irmãos, que o Apocalipse foi revelado, já não é mais mistério. Se nós lermos o livro da revelação da história, da profecia, a gente vamos ver que são dias de catástrofes. O próprio Jesus disse: nunca houve e nem jamais haverá uma tribulação como essa. Daniel capítulo 12 vai dizer que são dias de angústia como nunca houve e nem jamais haverá. A angústia ali é incapacidade de resolver. Lucas capítulo de número 21, a partir do verso de número 18, a Bíblia diz que os homens desmaiarão pelas coisas que ainda sobrevirão sobre a terra. Ou seja, se lermos o livro do Apocalipse a partir do capítulo 6 até o verso de número 18, veremos ali catástrofes, trombetas sendo tocadas, porque estrelas estão caindo na terra. A 4ª parte dos habitantes da terra sendo ceifada. Muitos homens e mulheres sendo dizimados e aparecendo no céu, conforme a revelação do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6 ao verso 18, período tribulacional de 7 anos. Aí a gente observa que os últimos 3 anos e meio desses 7 anos, a fase da grande tribulação,
a gente vemos como que alguém vai trabalhar, como que alguém vai comer e vai se dar em casamento, como que alguém vai viver dias normais naquele tempo. Mas Jesus disse aqui, olha, está no texto, Mateus 24, verso de número 16. Mateus 24, verso de número 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Lembra? A vinda são 7 anos. Isso aqui não é para qualquer cabeça. Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, agora ele vai trazer. Qual é a comparação do dilúvio com os dias da vinda do Filho do Homem? Aqui vem quais são as comparações. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Olha que interessante. A igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada em dias comuns, onde os homens comem, bebem, dão-se em casamento e não vão perceber. Está no texto. O texto está dizendo que os homens não perceberão. Só vão perceber quando o dilúvio vir. O que significa o dilúvio? O dilúvio significa todas as catástrofes que eu acabei de citar. As catástrofes dos selos, das trombetas e das taças vão revelar os sinais, vão revelar os acontecimentos. Então, o dilúvio, ou seja, que matou, né, que dizimou ali aquela humanidade nos dias de Noé, representa a ira de Deus que será derramada no período tribulacional. Então, entenda que Noé representa a igreja que vai ser arrebatada, que vai ser levada, que vai entrar na arca, ou seja, vai entrar na Nova Jerusalém. Para Noé, a Nova Jerusalém dele foi a arca construída. Para nós, é a Nova Jerusalém, a cidade de ouro, a cidade de 12 fundamentos, a cidade que tem 12 portais ou 12 portas, a cidade que Jesus foi preparar lugar para mim e para você, João 14. Então entenda, irmãos, Noé é um tipo da igreja sendo arrebatada, é um tipo da igreja sendo guardada do período de grande tribulação, Apocalipse 3,10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. A tribulação vai vir sobre todo o mundo. Então, aqui está, irmãos, uma prova cabal que a igreja do Senhor Jesus, por intermédio de Jesus, recebeu esse ensinamento sobre a sua vinda. E o ensinamento é que, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, como eram esses dias? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Será nesses dias o dia do arrebatamento. Como assim, pastor Rodrigo? Você está dizendo que no dia comum vai ser o arrebatamento da igreja? Qual é a prova disso? Verso de número 40. Estando 2 no campo, um será tomado e deixado o outro. Ó, vai ser tomada labaias. Emando que mina súria. Isso aqui é tremendo, irmão. Vai ser tirado com força. Olha o texto. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o Filho do Homem ou o vosso Senhor. Aqui Jesus, no verso 43, no verso 42, ele usa a mesma palavra do verso 36, porque a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O detalhe aqui, irmãos, importante, a gente vamos meditando e trabalhando aqui na palavra, é que os discípulos estavam querendo saber quando sucederiam as coisas que Jesus estava contando. Jesus falou, olha, vocês têm que estar vigilantes, mas ele dá detalhes de como será. E o detalhe é que um será tomado e o outro será deixado. Deixado para quê? Para a tribulação. No dilúvio, aquelas pessoas, elas foram deixadas na tribulação, quando a igreja for arrebatada, as pessoas serão deixadas para os selos, para as trombetas e para as taças. Então, vejo aqui nesse texto claramente uma relação com o arrebatamento e o ensino do arrebatamento, porque se um será tomado e o outro será deixado, faz referência ao arrebatamento. E é interessante que os que forem deixados, eles vão sofrer os selos, trombetas e taças, porque são os instrumentos da ira, conforme Isaías capítulo 13, a partir do verso 6. A Bíblia, no texto escatológico de Isaías, vai dizer que Deus vem e sai do seu país. Ele vai sair do seu lugar e vai vir com seus instrumentos de ira. Ou seja, é o dia da vingança do nosso Deus. É o dia em que ele vai derramar as suas taças. As trombetas serão tocadas, os selos serão abertos pelo Cordeiro, porque ele é digno de abrir o selo. Então entenda que esses que serão deixados
vão ficar para sofrer esse dilúvio, ou seja, sofrer essa ira da parte de Deus. E assim, entendemos, irmãos, que os dias anteriores à tribulação vai ser o dia em que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Dias comuns, dias que comiam, bebiam e davam-se em casamento. Então, observe a revelação. A igreja será arrebatada em dias comuns. E isso é uma prova pré-tribulacionista de que o arrebatamento não se dá em dias de dilúvio. O arrebatamento vai se dar em dias de comer e beber pacificamente. E claro, irmãos, na grande tribulação não vai ter dias de paz. Na grande tribulação, já diz o texto, é grande tribulação. Então, entendemos que assim como Noé, antes do dilúvio, a igreja não sofre o dilúvio, a igreja vai ser arrebatada. E os que ficarem sofrerão a ira do Senhor. Esta é a palavra que Deus tem nos dado. É importante ressaltar que o texto que li, Mateus capítulo 24, do verso 1 ao verso 2, Jesus, ele fala com os seus discípulos acerca do templo, que ali não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos estão ali admirados do templo. Jesus fala, não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos, no verso 3, perguntam para Jesus, mas quando ocorrerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Jesus, então, começa a explicar os sinais da sua vinda. Né? Ele começa a falar que serão em dias de guerras, que terão rumores de guerras, que terão perseguições, que terão fomes, dias onde o amor se esfriaria. E isso ele fala até o verso de número 14. A partir do verso de número 15, Jesus ele já vai falar do período tribulacional, que é o período da grande tribulação, ou seja, os últimos 3 anos e meio, os últimos 42 meses da terra, no que tange a profecia de Daniel, das 70 semanas, ou seja, os últimos 7 anos, na metade, os últimos 42 meses. Do verso 15 ao verso 31, Jesus vai narrar momentos que acontecem na grande tribulação. No verso 31, quando ele encerra esse momento de grande tribulação, ele fala, quando Jesus vem e todo olho verá, que é o acontecimento da segunda fase, onde Jesus pisa o pé no Monte das Oliveiras, derrota o anticristo, ou seja, a batalha do Armagedon. Então, a partir do verso 32, ele traz uma parábola, certo? Do 32 ao 36, ele inicia com uma parábola da figueira, para representar os sinais, quando eles começarem a brotar, para a gente olhar e entender, o Filho do Homem está vindo. Ou seja, quando a figueira brotar, os sinais começarem a acontecer, a gente entender. É um sinal para os servos e servas do Senhor. Por quê? Porque Jesus foi perguntado, que sinais haverão da tua vinda? Então, no verso de número 34, propriamente falando, Jesus disse, em verdade eu vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Os sinais que ele falou. Então, ele fala isso até o verso de número 36. Depois inicia o verso 37, que foi onde a gente trabalhou a respeito de Noé, dos dias anteriores ao dilúvio, e o dilúvio, que é a ira de Deus, mas Noé foi poupado do dilúvio. E quem foi deixado para trás, aqueles que não estavam fiéis, eles são os que sofrerão a ira com aplicação ao período tribulacional que a gente trabalhou. Então, irmãos, observando ainda, Jesus ainda traz algumas parábolas acerca do servo prudente, né, que espera seu Senhor voltar prudentemente, servindo, atento, para a gente não ser um servo imprudente. E isso, Jesus ele vai trabalhar essa dicotomia, né? Até na parábola das 10 virgens, 5 prudentes entram para as bodas do cordeiro e 5 ficam. Jesus ele vai trabalhar na parábola dos talentos, né? Onde ele vai dizer que aqueles que granjearam, o Senhor vai voltar para aqueles que granjearam. Lembra do que eu disse? Que Jesus ele volta à primeira fase para recompensar e galardoar os santos, para galardoar a sua igreja. Como assim? Na parábola dos 10 talentos, vemos que Jesus deixou 2 talentos com 1 e ele foi viajar. Né, conforme a parábola fala. Ele deu os talentos, cada um segundo a sua capacidade, e ele saiu para viajar. Mas um dia ele voltou. Para esse que ele deu 2 talentos, ele viu que ele tinha granjeado 2 talentos, mais 2 talentos. E aí ele tinha no total 4 talentos. Ou seja, na volta do Senhor Jesus, ele vai vir para galardoar. Então, quem ele vai galardoar senão a sua igreja? Então, a primeira fase é a recompensa dos santos, e isso se dará, claro, no arrebatamento da igreja. Primeiro ele vem para galardoar. Por isso que a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 22, a partir do verso de número 10. Eis que vem sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, diz Jesus. Ele vem para galardoar a sua igreja. Conforme disse Paulo também, 1 Coríntios 15, verso 58. Meus irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, se o seu trabalho não é vão no Senhor, quando o Senhor voltar, você que foi firme, constante, que granjeou o teu talento,
o seu trabalho não foi em vão. Por quê? Porque ele tem recompensa em nome de Jesus. Então, meus irmãos, trabalhando esses textos, a gente observamos que há um arrebatamento, que Jesus ensinou sobre, sim, o seu arrebatamento, e você aprendeu que a vinda do Senhor Jesus, ela se dá em duas fases, e ela tem um período de 7 anos, que vai desencadear o período dos 7 anos, é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, começa a contagem das 70 semanas, ou seja, da última semana das 70 semanas de Daniel, que é aulas que nós temos disponíveis aí no canal do YouTube, Rodrigo Timóteo Oficial. Queridos, que Deus vos abençoe. Espero que tenha te edificado. Tem dúvidas? Me chama aí no meu Instagram, no direct. A gente estamos aí para te colocar num grupo de WhatsApp, a gente conversar, bater um papo sobre escatologia bíblica, sobre a palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.